Ok, olá, boa noite. Bem-vindos à primeira live da Mostra Novo Cinema Maranhense. É, a Mostra Novo Cinema Maranhense vai até dia 22 de dezembro, né, online no site www.mostranovocinemaMaranhense.com.br. E é uma seleção, para quem não conhece a mostra, é uma seleção de 20 filmes entre curtas, longas e videoclipes da safra do cinema maranhense contemporâneo, num período de 2018 até 2020. Bom, eu vou convidar para participar nessa primeira live Márcio Salem, que é crítico e redator do site Cinema com Crítica, que foi já curador ou jurado, agora eu não me lembro mais do Festival Guarnicê de Cinema, que é membro da Abracine, da Online Film Critics, foi jurado também da Mostra de São Paulo. E, bom, vamos fazer uma conversa descontraída, né, sobre esse cinema maranhense contemporâneo. Isso é pluralidade de linguagens, de temas, de estilos, né? Num período recente, daqui de 10 anos para cá, mais ou menos, né? Então, fiquem à vontade de participar, de comentar, fazer perguntas, porque vai ser uma live bem dinâmica, bem espontânea, como se fosse uma conversa entre amigos aqui. Eu vou aqui só convidar Márcio. Deixa eu ver aqui que eu sou um pouco aqui. Ok. Márcio lembra que é também crítico do FIPREST também, que é uma das maiores federações de críticos. E aí, Márcio? Tu Beleza? falou que tu falou que é descontraído entre amigos, então eu tô bem à vontade aqui. Eu tô aqui no Não, meu cantinho, claro. eu quero mostrar um filme também, Bacurau, a plaquinha de Bacurau aqui Linda. atrás. Linda, linda. Que pena que Bacurau não é maranhense, né? Não, não. É bom, ele é pernambucano, deixa ele ser pernambucano. É bom que ele seja pernambucano. E aí, Mas Rafa, como é que tá aí a Itália? Tudo bem? tá bem, tá bem. Tá tarde aqui são 10 horas da noite já, né? E Mas como é que tá a saúde? Vocês estão se cuidando? tamo, não, tá tranquilo. Assim, aqui teve um aumento de contágios, né? Mas enfim, tá diminuindo de novo, né? Então estão restringindo mais, vai ter um lockdown durante o Natal. As salas de cinema estão fechadas há meses, desde Uhum. de outubro, né? Então é difícil para a Elas gente que é abriram, cinéfilo sobreviver elas assim. abriram e fecharam de novo, foi Abriram e isso? fecharam. Abriram em agosto e fecharam em outubro. Logo que teve um, um crescimento, né, nos contágios. Aí fecharam logo. É provável que isso aconteça aqui também, porque É, aqui está voltando, né? Voltou. A gente está 3 meses mais ou menos de delay em relação à Europa, né? sim, Então aqui tá. Só o Maranhão está com casos diminuindo no Brasil inteiro. Por que pois será? é, com certeza, né? Deve ser algum problema político aí. Mas, não, mas aqui também, assim, tipo, começou, né? As salas reabriram, mas tinha o problema que não tinha filme, né, para estrear. Tinha pouco filme. Tinha Tenet, que, tipo, segurou até um certo ponto, né? Mas realmente estava. Foi necessário. Coração. Não, eu não gostei. Eu não É pro gostei. Lucas. Eu Pro mandei pro Lucas. Lucas. Eu mandei pro Lucas. Eu mandei pro Coração Lucas que aí. ele me chamou de Belo. Aí Ah, eu fiquei feliz. claro, claro. Eu fiquei um Bom, pouco feliz. Márcio, tu é crítico, tu escreve no cinema com crítica desde 2000 e... Fevereiro de 2010, aí teve um período que eu fui pro blog Na Mira, Sim, era o Em Cartaz lá no Mirante, passei um tempo lá, voltei pro cinema com crítica, já colaborei bastante com o Bogé lá no Jornal Pequeno. sim, sim. Ele já assinou 2 coberturas, ele já assinou a cobertura de Gramado de 2019, a cobertura de São Paulo de 2019. E esse ano, faltou tu dizer que eu sou da FIPRESS também, né? FIPRESS, Claro, olha. claro, a coisa mais importante. Esse ano eu participei do meu primeiro júri da FIPRESS na Estônia, Tallinn. Não sei se tu Sim, conhece o Festival de Tallinn. sim, sim, As sim. Black. Então, bem, tá legal, tá divertido. E tu teve 3 experiências de jurado ou curador do Guarnicê? Eu não me lembro.
No Guarnicê, eu acho que eu já fui 4 vezes jurado e 2 vezes curador. Ah, bom, bom, bom. No Guarnicê. Mas fora do Maranhão, eu já fui jurado da Mostra, já fui jurado em Aruanda, já fui jurado na Estônia. Tô esquecendo uma experiência de júri. Mas tem na minha bio, né? Então depois eu corro para lá que eu olho, que todo ano eu É, atualizo a bio. não, eu estava te perguntando do Guarnicê porque, assim, tipo, é, tu acompanhaste, então, bastantes filmes maranhenses, né, nesse período, né? Sim. Tu viste uma boa safra, né? Eu fui curador 3 vezes nos anos que tu não estava. A gente sempre se desencontrou. A Então, eu gente acho se que isso é desencontrava. legal que a gente fez um. Eu estava quando tu não estava, né? Então, Aí era quando era o pior ano. não, que isso. Aí Não, quando tu era o curador, eu era o jurado, eu dizia, porra, Petrini só escolheu o filme que eu não gostei. não, mas ó, eu vou te dizer assim, né? Já entrando no tema, né? A primeira vez que eu fui curador no Guarnicê foi em 2014, né? E tipo, se eu for ver assim, né, como era o cinema do Maranhão em 2014 e comparar o que é agora em 2020, né? Tipo, é como se eu estivesse vendo uma evolução de 30, 40 anos numa cinematografia, né? Então, assim, tanto quanto linguagem, tanto quanto estética, tanto quanto narrativas, né? Eu acho que teve, ao longo desses anos, né, um grande crescimento, assim, bem até desenfreado um certo ponto, né? Tipo, era muito raro ter a presença de um longa-metragem maranhense. A existência de um longa-metragem maranhense já era por si um motivo, né, de grande alegria. Hoje é normal, hoje a gente, na seleção agora da Novo Cinema Maranhense, a gente teve como escolher mais ter um leque de escolhas, né, entre filmes e ter até dificuldade em escolher qual filme podia integrar, né, a seleção. Eu acho que isso é muito do cinema maranhense, porque tu sabe, só para falar para quem não sabe, o Rafael ele é italiano, radicado brasileiro e fugiu de novo para a Itália, não sei por quê, não sei quem deu Não, autorização para ele voltar. eu sou ítalo-brasileiro. Eu sou metade italiano, metade brasileiro. Minha mãe é brasileira, é de São Ah, Luís. sim. Aí eu tenho A uma primeira metade boa é exibição, maranhense. a primeira exibição de cinema no Maranhão foi um italiano que trouxe, foi o José Foi, Filippo, não sei se foi. em E 1902, ou seja, dois, foi. o primeiro cinema maranhense, a gente já tinha produção maranhense mais de século. E eu acho que o Maranhão ele tem muita onda, né? Onda não no sentido clássico de onda de cinema, mas muita onda e muito marasmo. Olha quanto tempo, 70 anos para a gente ter a jornada do Super 8 com o Murilo Santos e com o Euclides Cunha. 70 anos. Sim, sim. 70 para voltar à produção maranhense. Porra, é muito tempo, né? É muito tempo, né? E ficou. Acho que assim, tipo, daquela época, né, do Super 8 até os anos 90, né? Tipo, tinha um estilo bem estável, né? Era aquele mais focado no documentário etnográfico, né? Com um viés social também. E aí, nos anos 90, começaram a surgir, né, alguns filmes, alguns curtas-metragens que tiveram assim, suas repercussões em festivais nacionais e internacionais. Nos anos Mas 2000, nada como nos últimos 10 anos. não, nada como nos últimos 10 anos. Eu acho assim que até um pouco mais. Eu gosto de pensar, né, num cinema maranhense novo, né? Eu gosto de colocar como ponto de partida um filme que é bem popular, mas que não deixa de ser um filme emblemático, que é o Ai Que Vida, do Cícero Filho, né? Que, claro, é um filme que tem suas Limitações de linguagem. limitações, claro, né? Técnicas e de linguagem, mas é um filme que caiu, né? Virou um hit, virou um... Em Teresina, no cinema de Teresina, fez uma bilheteria maior do que Harry Potter. Assim, tipo, acho que é Harry Potter 5, né? Se eu não me engano. Dá para comparar com o Moleque Tá Doido também, até em Dá, estética e dá, estilo. dá. Mas acho que sem a Que Vida não existe Moleque Ter Doido. Né? Tipo, Uhum, acho que uhum. é um filme que é emblemático nesse sentido.
E aí, claro, né, vieram outros filmes, outros diretores. Outro que eu gosto de lembrar assim, é o Arturo com Acalanto, que Acalanto, para quem não sabe, curta-metragem de Arturo Saboia, baseado num conto de Mia Couto, que é até hoje recordista em prêmio de curta-metragem no Festival de Gramado. Foram 6 prêmios. Acho que 6 prêmios de 8. Por aí, acho que só não ganhou o ator e não me lembro que outro prêmio. Mas, tipo, foi um grande feito. Ele foi selecionado para Cannes também, não foi? Foi, não sei em qual seleção, Em mas qual ele mostra? em É qual. porque, para esclarecer, Cannes, quando a gente fala selecionado para Cannes, mas Cannes tem muitas mostras. Você tem a mostra que disputa a Palma de Ouro, você tem um Certo Olhar, você tem o Directors Fortnight. Enfim, você tem muitas mostras em Cannes É, paralelas. ele estava, acho que no Short Film Corner, que é um setor que é dedicado ao curta-metragem, Uhum, uhum. né? E acho que a partir daí, assim, tipo, acho que nasceram novas possibilidades, né? Também acho que foram fronteiras que foram abatidas e que a partir daí foram, sabe, se fortalecendo, assim, tipo, o cinema foi se fortalecendo a partir daí. Sim. Eu acho, Rafael, que tem uma grande mudança no paradigma maranhense de cinema, porque a gente tem que entender que cinema é uma atividade cara. Sim, Nenhum... Cinema é caro, né? O que que acontece? Olha, a gente pega pela história do cinema maranhense, e não há nenhum demérito. Às vezes a pessoa simplesmente nasceu num acaso geográfico, num acaso etnográfico, de estar numa família rica, num lugar rico, que lhe propiciou. Então nós temos Joaquim Aico, por exemplo, nós temos Frederico Machado, que foram duas pessoas que tinham muito acesso ao meio de produção cinematográfica e puderam então desenvolver suas paixões. Por claro, outro lado, você com certeza tem muitos cineastas que nunca foram descobertos porque simplesmente nunca puderam exercer suas paixões. claro. Então é muito importante marcar para essa mudança do paradigma do cinema maranhense contemporânea com a Escola de Cinema do Maranhão, com incentivo estadual para desenvolver cineastas, para desenvolver não apenas cineastas, a gente tem que pensar mais amplo. Diretor de fotografia, montador, roteirista, operador de som, supervisor de áudio, enfim, muitas tarefas, muitos trabalhos dentro da indústria do audiovisual. E isso abriu portas para pessoas que, às vezes, que não poderiam ter acesso. Nossos amigos mesmo, nossos amigos diretores, também vêm de famílias que têm capacidade aquisitiva, poder aquisitivo suficiente, que lhes deram essa segurança para poder produzir cinema. E a gente sabe que o cinema ele floresce realmente quando a máquina cultural ela é direcionada para a massa, ou seja, Sim. a massa começa a desenvolver seus filmes. O Marcos Pontes, que acabou de entrar, por exemplo, tem um enorme amor por esse rapaz, mas o Marcos Pontes também tem uma capacidade aquisitiva que lhe permite realizar filmes, lhe permite comprar câmeras. O Arturo, idem. Então a gente precisa ir mais no fundo, a gente precisa estimular o cinema que é bem base, que é ali que a gente vai descobrir, além das exceções, porque eles são ótimas exceções, eles são pessoas brilhantes nos seus Ó, estilos de direção. Marcos está até falando aqui com a cara de rico dele. É só a cara. Não estou chamando ninguém de Ei, rico. Marcos. A gente tem que entender uma coisa: não é nem riqueza, não é uma pessoa precisar ser milionário, mas é a pessoa ter um poder aquisitivo que no Brasil a gente sabe, né? Tu ganhar R$ 5.000 no mês, uma pessoa ganhar um salário mínimo faz uma diferença brutal na vida de uma pessoa aqui no Maranhão, no Brasil. Então, é uma diferença de poder aquisitivo. E a gente está começando a ver agora pessoas que também têm poder aquisitivo mais baixo, que estão em situação de desigualdade social, poderem desenvolver seus filmes, poderem estabelecer sua relação com a linguagem cinematográfica, muito mais do que antes, que a gente só tinha pessoas que tinham condições de retratar seus documentários etnográficos, seus dramas existencialistas, poéticos, como é o caso do Frederico. E agora não, agora a gente tem uma coisa muito plural, E muito vem também daquele de... cinema de pesquisa, do movimento Super 8 etnográfico, que era feito, né, através de incentivos da Universidade Federal. Acho que, Uhum. tipo, por muito tempo o cinema maranhense teve essa característica de um cinema academicista, né, mas no sentido de vindo da universidade, de um estudo, tipo, eu acho que isso, o surgimento, né, das tecnologias digitais e dessas facilidades na produção cinematográfica foram um momento de quebra, né? Então, um momento de surgimento de um novo cinema maranhense, né?
Entre aspas, claro. Não, sim, com certeza. Você sair do, eu não vou dizer domínio, mas do monopólio da universidade, né, é muito bom. Não que a universidade não possa produzir cinema, deve, Claro, mas às vezes o cinema da universidade ele é mais meio, ele não é fim. Ele sim, é um cinema estruturado para criar um objetivo final. O fim dele não é ser arte, né? Ou não seria originalmente o fim propício. Eu quero ser apenas arte. Como, por exemplo, um documentário etnográfico, Martírio é. Você sim, deve ter assistido Martírio, né? claro. As, fascinante Martírio. Ele é um filme etnográfico, mas ele deseja, o fim dele é ser arte. E no meio da arte ele discute política. A política é o meio e não o fim. E Claro. a gente inverte isso dentro da universidade às vezes. A arte acaba sendo meio para uma discussão política e não o contrário. Não sei se ficou muito claro Não, assim claro, claro. Ó, Marcos aqui está dizendo aqui que mais do que dinheiro, né, o acesso ao equipamento, o privilégio dele foi ter a oportunidade de construir uma boa rede de contatos para montar a equipe e conseguir apoios, né? E isso realmente, eu acho que é uma coisa que a minha geração, a geração de Marcos, assim, das pessoas que começaram a fazer cinema, né, conseguiram pela possibilidade de eventos, de festivais de cinema que propiciaram esses encontros, né? Por exemplo, eu conheci Marcos na fila de um festival de cinema, né? Acho que eu te conheci também em fila de festival. bem provável. Muitas pessoas que estão selecionadas agora na Mostra Novo Cinema Maranhense, dessa edição, são pessoas que se conheceram na edição dos anos anteriores, nas edições dos anos anteriores, né? E a partir daí criaram sinergias. Então, eu acho que também muita força do cinema do Maranhão veio do surgimento de festivais de cinema, né? Como o Maranhão na Tela, que com suas oficinas, com seus encontros, né? Criou uma primeira escola de cinema, né, para o Maranhão, né? Que era um momento onde se tinha as projeções de filmes, mas também oficinas assim bem diretas, não só para um ABC do cinema, mas também para questões mais diretas, como conseguir verba, como conseguir apoio, como montar uma equipe de produção, enfim. Isso é muito bom mesmo. Capacitou, né? Existe uma Pois é. capacitação constante desse pessoal, desse meio, porque fazer cinema não é simplesmente estar com a câmera, não é simplesmente ajustar o enquadramento, vem muito antes, né? E o cinema brasileiro, então, ele pede pessoas capacitadas nessa parte. Capacitação Tem da produção é aquela muito importante. famigerada frase de Glauber Rocha, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, né? Que muitas pessoas levam a letra, mas Glauber Rocha pensava tudo menos naquilo. Era a pessoa mais perfeccionista que existia. Ele saía de casa já sabendo o que queria, né? E, Sim. enfim. Mas o Mas que você falou é verdade, o que o é, Marcos falou também é verdade. O cinema se fortaleceu também bastante por se tornar um esforço muito colaborativo aqui no Maranhão. A gente pode, se a gente pesquisar créditos dos filmes, a gente vai ver que, por exemplo, o Lucas, que é diretor, ele é montador do Terminal Praia Grande. O Marcos, que é diretor, ele foi diretor de fotografia em outro filme. Então você vê essa troca, né? E não é só uma troca simplesmente em bloco de produção, é uma troca também de ideias. É algo que estimula o desenvolvimento do cinema ao longo das eras do cinema. A gente vai ver que quando surge o movimento cinematográfico, por exemplo, tem sempre cabeças que estão se desafiando. sim, Eu não gosto do termo estimulando, eu gosto do termo desafiando, porque você desafia a linguagem um do outro. Aquela forma de linguagem, uma outra pessoa vê, tá, agora eu vou reimaginar essa linguagem. A gente pega o Truffaut, que desafia junto o Godard, que desafia o Romer, que desafia o Chabrol. A gente pega o Visconti, que desafia o De Fellini. Sica, que mas o Fellini ele entra no neorrealismo já no final, né? Ele não é bem neorrealista, pelo menos eu não considero tanto neorrealista o Só Fellini, no mas você tem o começo, no desse. começo. É um realismo fantástico, mas não é realismo. É um realismo, mas ele não é neorrealista como os outros, como De Sica foi, Não, como o Visconti foi, como o Rossellini foi, entendeu? Eles ficam se desafiando. E a gente vê isso muito aqui no Maranhão. A gente vê uma troca, né, muito forte de diretores que têm mentalidades totalmente diferentes entre si. Então, se você pega, por exemplo, um filme do Lucas, o Marcos não dirigiria um filme do Lucas, mas você nota que existe algo do Marcos na ideia do Lucas.
você vê a mesma coisa do Arthur. O Arthur tem dramas muito sensíveis. O Lucas não dirigiria com aquela sensibilidade, porque o Lucas vai mais para um drama mais viril, mais intenso. Algo que vá subcutâneo mesmo, né? Que vá nos pegue pela pele, né? Nos pegue pela pele. Eu queria ver Acalanto dirigido por Lucas. Mas a gente vê ideias um dos outros, né? As cabeças parece que se conectam como formigas, como uma mentalidade de colmeia. A gente começa a pensar em colmeia, porque a gente pensa o cinema proativamente para o futuro. Sim. É claro, é um cinema que é uma janela do presente, né? E eu gosto muito, né, de ver essa evolução, né? E que, tipo, no cinema do Maranhão, né, ela tá encabeceada em três movimentos, né? Do longa-metragem, né? No curta-metragem, que já tem, assim, já várias ramificações do documentário, tem novas leituras etnográficas interessantíssimas, tem filmes já mais narrativos e com uma pegada bem original. E também o videoclipe que agora, nesses últimos anos, estourou ao máximo. Tipo, dá para ver os clipes que, por exemplo, Jéssica Lauane dirigiu, que estão ganhando festivais, não só no Brasil todo, mas também no mundo todo, né? Já tiveram vários prêmios internacionais. E também, tipo, uma galera que anda produzindo o Domingos, Sunday James, que está com uma produção bem pesada de videoclipes. O próprio Lucas também, que imprime assim, a sua ideia de cinema dentro da linguagem do videoclipe. Né? Acho que tipo, são três ramificações que começaram assim, a estourar nos últimos anos, assim, em pouquíssimo tempo. Eu acho E isso é bem... legal isso que tu está citando, porque a gente sabe que aqui no Maranhão, aqui no Maranhão não, né? Eu acho que todo estado é assim, todo local é assim, a gente começa a criticar muito o nosso para exaltar o do outro, né? Isso Sim, é regra do mundo. claro. A grama do vizinho sempre é mais verde. A gente diminui muito a produção de videoclipe no Maranhão e diz, mas videoclipe é uma forma de ganhar dinheiro porque não está fazendo cinema. Clipe não A é gente cinema, dizem. A gente esquece que David Fincher, a gente esquece que Paul Thomas Anderson, a gente esquece que Spike Jonze, John todo mundo Landis. começou, todo mundo começou com direção de videoclipe. Sim. Todo mundo começou com direção. Martin Scorsese já dirigiu videoclipe. Um E dos aí? melhores de Michael Jackson, inclusive, Bad. Como é o nome, hein? Qual é o nome da música que eu esqueci? Bad. É Bad, É. isso, Bad. Aí a gente fica assim, é porque o videoclipe te dá a ferramenta básica para tu mexer com o cinema. A gente esquece que as ferramentas do cinema, que individualizam o cinema como arte, são duas ou três. É montagem, o close e o corte. Sim. Sendo que o corte tu bota junto com a montagem. E o videoclipe te treina para isso. Tu se torna AIS em montagem. Tu se torna AIS em ritmo. E você consegue construir filmes que privilegiam ritmo, narrativas que privilegiam ritmo e narrativas que também precisam usar o close de uma forma interessante, inteligente, porque você está num outro contexto e você precisa enfatizar o artista. Você não vai fazer um videoclipe para não enfatizar o artista. Claro. Então, eu acho um movimento bacana, muito, muito legal. Inclusive, os videoclipes dirigidos pelo Lucas. Amanhã vai ter uma live, né? Inclusive. Amanhã tem duas lives. Tem uma live às 18 de Lucas com a Fraimes sobre seu processo Isso. criativo, como dentro do videoclipe, né? Que a Fraimes ela cria tudo, né, assim, cria conceito, tudo, assim, um processo bem individual, bem pessoal. E também às 20 horas tem a live com os videoclipes, com os realizadores de videoclipe. Eu tenho uma pergunta aqui de Deia Lima, né? Que ela pergunta, meninos, eu estudo cinema de longa-metragem de ficção maranhense. Comecei a catalogar filmes desse tipo a partir dos anos 2000, com os filmes de Cícero. Vocês têm conhecimento de longas anteriores? Eu não quero estar errado, mas eu acho que o primeiro longa maranhense é A Equivida, de Cícero. Não De sei se... ficção. De De ficção, ficção. né? De doc também. Tem eu sei de existência de média-metragens, Bandeiras Verdes de Murilo Santos e outros, mas de longa-metragem documentário
Que eu me lembre, não. Não, Marcos, Pode, não tem, né? É. pode até ter, mas perdido. Não sei. E não Até porque documentado. antes de Cícero era muito mais difícil fazer um longa-metragem, né? Com certeza a gente saberia. Tem filmes que foram rodados, enfim, mas Cícero tem outros filmes anteriores, Marcos está dizendo, né? Então, A Que Vida Não é o primeiro, então, com certeza. Deve ser tipo o terceiro dele, né? Terceiro ou quarto. Ele tem vários longas anteriores, né? Agora eu não me lembro de quando são. Mas respondendo, não. O cinema longa-metragem maranhense, eu acredito que comece Ele é com muito Cícero. jovem. Ele é É. mais novo do que a gente, né? Pelo menos. Sim, com certeza. Com certeza. E não só maranhense, a gente precisa também tirar um pouco disso. O nordestino não demorou um pouco para fazer longas metragens aqui no Nordeste. Porque, como eu falei, o acesso aos meios de produção são muito mais difíceis numa época de analógico. Sim. Numa época que era cinema era muito mais caro, você tinha que comprar filme, você tinha que revelar filme, você tinha que montar o filme, literalmente montar o filme, né? Então era E muito mais caro. distribuir também, porque distribuir em película é, é difícil, né? Tipo, pegar uma lata de película e mandar para o cinema do outro lado do país custa mais ou menos, nos dinheiros de hoje, uns R$ 1.200, né? Então, tipo, 1.200 talquês, 1.200 é, talquês. é 1.200 Guedes, biroliros. Só 6 notas de 200. O que é 6 notas de 200, né? É, Nada, né? mas realmente acho que a existência de um meio digital de produção democratizou ao 100%, né, tudo. Agora uma provocação. Eu acho que, tipo, ao mesmo tempo, né, vulgarizou um pouco, né? A gente vê assim que a película ela tinha já uma outra, sabe? Eu sou um defensor da película, pelo menos, né? A película ela tinha um quê, né? Uma magia, né? Já que com o digital se perdeu. Mas isso, graças à criação do digital, também se teve esse grande crescimento, né? Sem o Eu digital. sou totalmente contra. Eu sou totalmente contrário a ti nesse aspecto. Eu também sou super defensor da película. Só que eu comecei a enxergar cinema, a gente precisa enxergar o cinema muito além do meio de produção artística, daquela arte que a gente gosta. É como a gente pensa a música também. A música também popularizou, né? A gente teve também meios de produção musical que foram mais barateados. Hoje a Billie Eilish, por exemplo, ela não precisou de um estúdio, ela fez tudo em casa. E Claro, lançou um álbum que ganhou Emmy, né? A claro. Billie Eilish fez isso. Democratizar é algo muito importante, desde que tenha respeito com o que é feito também. Então, tudo pode correr em paralelo. Eu fico assim pensando, beleza, Não, mas o democratizou. que eu te digo assim é que, tipo, foi todo um processo, né, para chegar até a Mas eu uma acho perfeição muito bom. estética, a uma... Não existe perfeição estética, discordo de novo de ti. A gente vai brigar, a gente vai se bater aqui. Eu sou uma pessoa muito purista em matéria de cinema, então quando eu olho para os clássicos, eu olho o Orson Welles e digo, porra, aquele cara enquadrava muito bem. Mas eu também sou muito defensor do cinema de rua, do cinema de guerrilha, do cinema mais democrático. É provável que se você pegar uma câmera digital e você der, por exemplo, para um jovem de 17, 18 anos filmar, naturalmente que esteticamente falando, é provável que não tenha aquele mesmo apelo estético que teria um filme do Antonioni, que teria um Claro, filme do claro. Fellini, ou bora ficar no Brasil, que teria um filme do Kleber, claro, porque ele não tem o treinamento, ele não sabe, ele não é fluente em linguagem de cinema, ele não fala tão bem cinema, mas ele tem algo que a outra pessoa não tem. Ele tem a experiência de vida em retratar a arte. Ele quer retratar o mundo dele. E o mundo dele também é esteticamente sujo, o mundo dele é granulado, o mundo dele é inconstante, o mundo dele é irregular. Então, eu acho uma das melhores coisas que aconteceram essa democratização, porque tirou máscara de muitos diretores. Então, a gente começou a ver que alguns diretores eram simplesmente só talento de composição de fotógrafo, que a gente sabe que não é o diretor que faz a composição, é o diretor de Claro. fotografia. Eu acho que até o próprio uso da película, né,
ele automaticamente já deixa o filme com uma cara mais assim, né? Então, Sim, deixa tudo mais bonito. Mas para quê? A gente não quer beleza mais. Beleza é ótimo. Eu sou uma pessoa muito equilibrada. Eu vejo muitos filmes, então eu tento diversificar minha cabeça. Hoje eu estava vendo um filme novo do diretor da Márcia May Marlene. Marta, Márcia May Marley Marlene. Marlene, sim. Que é o The Nash, que é com o Jude Law. Eu recebi esse filme, é com o Jude Law e com a Carrie Coon. Muito bonito, elegante, enquadrado. Anteontem, eu estava vendo Guriatã, que já é um documentário mais grosseiro, do sentido de aspereza mesmo, do grão, da fotografia. Mas é bom que seja assim. Isso faz parte da linguagem do cinema. Eu acho que foi o que a Paula aqui também falou embaixo. Democratizar é uma das melhores coisas que tem, porque democratizar proporciona alcance. Quando as pessoas chegam para mim e falam assim, funk não é música, eu ouço isso muito, acredite. Não sei nem por que eu ouço, porque eu não sou crítico musical, mas a pessoa fala, funk não é música. Eu digo, funk é uma das melhores músicas que tem, porque é uma das músicas que mais alcança pessoas, que demonstra qual é a realidade daquelas pessoas e pode não ser agradável para o teu ouvido, mas eu te garanto que ela é porta de entrada para outras pessoas conhecerem samba, MPB, bossa, conhecerem outros gêneros musicais que podem ser agradáveis ao teu ouvido. Então, se as pessoas estão fomentando a arte que tu gosta, é porque antes teve uma porta de acesso muito ampla Claro. para elas entrarem. E eu vejo isso no cinema. Não vejo isso só em digital, eu vejo isso até em streaming. A gente viu Sim, essa sim. guerra com a Warner fechando o cinema, né? A Warner querendo lançar filme Duna no cinema, no streaming, eu dizendo, ok, Duna não é um filme feito para streaming, é uma loucura. Mas, por outro lado, encurtar a janela, fomentar o streaming é muito bom, porque você tem mais meios de distribuição do que o meio de distribuição clássico, tu sabe, tu é distribuidor também. É Claro. dificílimo tu pegar uma fita feia, né? Tu pegar um filme É. e querer botar num cinema e tu ter 2, 3, 4 cinemas no Maranhão, no Brasil para exibir. Agora tu joga no stream e tu tem 10 mil pessoas que vão poder assistir teu filme. Olha como é bom democratizar. Claro. E também, assim, né, tem essa rapidez, né, hoje em dia do... Eu acho que essa questão também dos festivais serem online, né, mostraram uma nova face, uma nova fronteira. Porque antes tu via um festival de cinema que acontecia, por exemplo, a própria Novo Cinema Maranhense, né, ela acontecia em São Luís, só um ou dois dias, eram 2 dias, aconteciam, e, tipo, quem era do resto do Maranhão não tinha acesso, não podia ir, não podia ver os filmes, não podia participar dos debates. Hoje a gente tem um retorno muito grande de cineastas que produzem dentro do Maranhão, longe desse eixo de São Luís, que a gente fica muitas vezes pensando que o cinema maranhense é só em São A Luís, gente fica assim, bitolado. né? Com certeza. E eu digo assim, tipo, realmente eu fiquei, por exemplo, muito surpreso por alguns filmes que não eram de São Luís, que eram de diretores completamente fora, né, do círculo de cinema, e, tipo, vi umas coisas maravilhosas. Então, hoje em dia, a gente vê uma realidade dentro do próprio cinema maranhense, né? Que a gente vê um cinema maranhense mais diversificado, né? Um cinema maranhense realmente grande, né? Até geograficamente, né? Sim. A gente tem essa concepção, ela é meio fluida, né? É parecido com a concepção de filme internacional, filme estrangeiro. O que seria um filme maranhense? Seria um filme produzido por uma produtora maranhense? Ou seria um filme dirigido por um diretor maranhense? Ou seria um filme feito no Maranhão? Então, vai ter muitas vertentes, muitas classificações, mas se a gente pegar mesmo nossos diretores maranhenses, eles estão espalhados aí pelo Brasil. Eles fazem muita coisa. A gente quase não vê o Arthur aqui, por exemplo, né? Arthur não tem, é low profile, né? Não tem rede social. Mas tem uma É, pergunta aqui, também da Deia Lima, né? Montei uma tabelinha com os longas de ficção. Deu uns 20 filmes, sendo 4 registrados na Ancine. Isso faz com que haja invisibilidade. Para vocês, a que se deve isso? Então, Deia, eu acredito, né? Eu não sou produtor desses filmes, mas assim, eu acredito que seja uma questão mais burocrática, na verdade, porque esse registro na Ancine, né, é o CRT, né, que é o registro o registro certificado de registro de título, que é emitido pela Ancine através de um processo um pouco burocrático e demorado, mas que todo filme deveria fazer. Os filmes que obrigatoriamente precisam ter esse registro de CRT
são os filmes que foram realizados com recurso público. Como a maioria dos filmes maranhenses de longa-metragem, boa parte deles são independentes ou são realizados através de lei de incentivo do Estado, não há essa obrigação de emitir esse certificado. Há a obrigação de emitir esse certificado, por exemplo, se o produtor quiser colocar o filme em cartaz no cinema com cobrança de ingresso. Então, ele deve emitir esse certificado. Então, acho que a dificuldade de encontrar títulos que tenham um certificado da Ancine, o registro da Ancine, seja por conta disso, pela obrigatoriedade de ter esse certificado para exibir em sala de cinema. Como a maioria dos filmes maranhenses, né, foram exibidos apenas em cinemas maranhenses, exibidos no sentido de com cobrança de ingresso, então não se há essa urgência na necessidade de emitir esse certificado. Já, por exemplo, um filme maranhense que deve ser exibido no cinema do Rio de Janeiro, que tem a bilheteria eletrônica, que a bilheteria eletrônica é uma bilheteria que manda automaticamente seus dados para a Ancine. Então, nesse caso, ele tem que realmente ter o certificado. Então, não sei se respondi direito a pergunta. Rafael, me dá 12 segundos que eu vou ligar uma luz, que eu estou sentindo que eu estou escuro. Eu vou virar a câmera, porque para vocês não me verem levantando. Que eu estou tipo o apresentador de telejornal. Não, com certeza. Tranquilo. O Breno Bezerra aqui está dizendo que Itapecuru já está ganhando a sua produção, né? Isso é bem legal. Um abraço a Breno. O Breno é crítico, outro crítico do Maranhão, né? Já tem publicações, tem um blog bem interessante. Iluminou melhor agora. Seguiram. Pronto. O Breno é um colega meu. Melhorou agora, né? Tava muito escuro minha cara. Espera aí que eu apertei uma coisa sem querer. Pronto. Peraí. Pronto. Estava com problemas aqui. Pronto. O Breno deve estar triste, porque o Breno vinha toda semana para cá para assistir os 3 filmes diretos lá no Cinépolis, lá do Shopping São Luís. E agora ele não está podendo. Não. E também no Cine Praia Grande, ele ia muito. Eu gostava muito dos papos que a gente tinha lá na porta. Eu vou te fazer uma pergunta agora. A gente está conversando sobre cinema maranhense e tu sabe que eu faço entrevista, então eu acabo sendo um entrevistado muito teimoso, porque eu sou entrevistado e entrevistador. Não, aqui não é entrevista, aqui é bate-papo. Por que no Maranhão, Petrini, a gente não tem um cinema forte como o Cinema do Dragão para trazer produção autoral, produção independente? Por que a gente não tem um cinema da Fundação como em Recife? Por que aqui a gente acaba tendo sempre esse público do cinema autoral, cinema estrangeiro, internacional, que não vai para os grandes cinemas, para as grandes salas? Eu acho que falta? Eu acho que isso aqui é um grande problema que você tem. Eu acho que é bom tu ter apontado isso, porque eu acho que sem um espaço para exibir filmes, sem um espaço público, como Dragão do Mar, como o cinema da Fundação, assim, sem um espaço que democratiza o acesso ao cinema, não tem como o cinema se popularizar com força, né? Claro que tem vários meios, tem as exibições online e tudo mais, mas eu acho que o Estado do Maranhão peca muito nessa questão da democratização da exibição cinematográfica em si. Porque democratizar a exibição em si é ter uma sala de cinema em bom estado, com cadeiras confortáveis, com um projetor DCP, que é um projetor feito para exibição cinematográfica. Porque, por exemplo, eu que dirijo o Cine Praia Grande durante 5 anos, eu dirigi projetando com um projetor que não era o projetor de sala de cinema correto, como tem que ser. Eu acho que falta esse olhar sensível num espaço que possa promover a cultura cinematográfica e que seja realmente uma sala de cinema, não uma sala de projeção com projetor, enfim. Mas, é meio incoerente até, né? Que a gente tem escola de cinema já, então a gente já tem acesso ao meio de aprender. De cinema, né? Edital de cinema que pede a confecção dos filmes em formato DCP, mas não existe sala que possa exibir o filme em DCP.
né? E não precisa de muita coisa. Você entra lá no Odilo Costa Filho, você pega as duas salas, reforma, investe, faz uma bela reforma, troca estofado, troca. Eu acho até que a tela não precisa, a tela é muito boa Não, até. a tela é Mas ótima. troca Precisa limpar a estofado. tela, que é um processo um pouco caro e complexo, mas fora isso, a tela é maravilhosa. É uma das poucas salas com a tela em scope, né? Só tem o Cinépolis que tem a tela em scope no Maranhão. E, tipo, é triste isso, porque é um espaço, é o cinema mais antigo no Maranhão em funcionamento não que está fechado, mas, tipo, tem toda uma estrutura, tem como, tem um ponto, assim, tipo, de acesso bem emblemático, né, que é na porta do Centro Histórico de São Luís, e, assim, acho muito Tem triste, ótimo não... estacionamento, tem acesso a Sim, estacionamento, tem mas acesso à vida. eu acho também, Márcio, que não deve ser limitada essa democratização da exibição cinematográfica, não só em São Luís. Eu acho que tem que ter salas, né, que possam servir para exibição de filme brasileiro, de filme maranhense, de filme de qualidade, de filme popular também, de filme blockbuster também, porque cinema é isso também, em Itapecuru, em Pinheiro, em Imperatriz, em Açailândia. Não digo de salas de cinema comercial, que isso aqui já tem vários, são shoppings, tem os cinemas de shoppings no interior, mas eu acho que ter um centro cinematográfico, né, de cultura cinematográfica, eu acho fundamental. Eu conversei com o Alain Deberton, que é o diretor de Pacarrete, cearense. Eles levaram o Pacarrete para ser exibido na rua em Russas, que é onde foi filmado o filme. Sim. É o interior de Fortaleza. E Não tem ele cinema lá, né? não tem. Ele dimensionou um tamanho. Ah, eu vou receber talvez 500 pessoas. Vieram 3 vezes mais, 2 vezes mais. Vieram um montante muito grande, ficou gente em pé assistindo, porque as pessoas. Vê como o Brasil é muito desigual até nisso. É muito grande, talvez o tamanho torna ele muito desigual. A gente acaba excluindo da apreciação popular uma grande parte da população brasileira que mora nos interiores. A gente tem cinema em Imperatriz, a gente tem cinema em São Luís. Mas em Barra do Corda, em Itapecuru, o Breno precisa pegar 70 quilômetros para vir assistir um filme aqui Sim. em Balsas. A gente não tem, né? E isso me fez muito pensar também nesse período sobre a democratização da exibição em streaming, porque olha como é legal. A gente não sabe como é privilegiado, mas a gente é muito privilegiado. Eu moro em São Luís, eu moro numa capital. Em uma situação normal de temperatura e pressão, e sanitária também, uma situação normal sanitária, eu veria todos os filmes mais ou menos contemporâneos com o lançamento deles Sim. no Brasil. Enquanto isso, tem pessoas no interior que eles estão minguando esse privilégio, eles não têm esse privilégio que eu tenho, eles precisam esperar meses para esse filme entrar em janela. Se entrar em janela, tem isso também. Se entrar em vídeo por demanda, se entrar em onde quer que entre. Eu falo isso Eles assim ficam, ó, pro filme mais independente, né? O filme tem filmes que não chegam nem a ter uma vida após a sala cinematográfica. Tem filme brasileiro que estreia, é exibido em sala de cinema e não sai em DVD, não sai em Blu-ray, nada sai mais em DVD e Blu-ray, mas tudo bem. E não entra em streaming também, muita coisa. Hoje entra mais, né? Mas, tipo, eu isso sinto. era algo. É, Isso, desculpa te interromper, mas isso isso. era algo que eu penso que o Maranhão podia ter uma comissão, algo dentro da Secretaria de Cultura que fizesse assim, tá, vamos fazer um trabalho longo, um trabalho de uma década. Vamos pegar os filmes maranhenses, vamos restaurar os filmes maranhenses, vamos criar um serviço em que você possa acessar o filme maranhense dentro da Secretaria de Cultura. Sim. Claro, claramente gratuito, óbvio, senão você, enfim, você não democratiza nesse caso, é o governo que vai estar se esforçando para isso. Eu sempre tive essa ideia. Hoje a gente pode fazer isso, a gente pode pegar todo esse cinema maranhense de pelo menos 30, pelo menos desde a década de 70, desde o Super 8 até agora. Então a gente tem 50 anos de cinema maranhense, jogar numa plataforma. Olha como a gente ia ter não apenas uma medida para restaurar a memória do nosso cinema, mas para popularizar o nosso cinema, para proporcionar estudos do nosso cinema, Sim. ver amadurecimento do nosso cinema. Mas ele não tem. Isso não é caro. Não é. É Até impressionante, existe não um é caro. museu.
Até existe um museu do audiovisual do Maranhão, inclusive, e essa poderia ser uma ótima ideia para eles, né? Porque eu acho que o Maranhão, sim, ok, precisa de um museu, mas eu acho que hoje em dia tem que ser além, tem que ter uma plataforma, tem que ter um lugar onde uma pessoa de qualquer lugar do mundo possa acessar o filme maranhense. O maranhense que está em Itapecuru, que está em Barra do Corda, como tu falou antes também, precisa precisa conhecer o cinema do Maranhão. Eu vejo muita gente, né, quando eu converso com pessoas que não são de cinema, que chegam, Maranhão tem cinema. Acho que essa é uma coisa tão triste, assim, de se chegar, tipo, é de cair esse tipo de, tá, tem, Ah, não, ok. a gente está fazendo bate-papo, é de cair o cu da bunda, é isso que Cu eu da queria bunda, dizer? ok, perfeito. Não estava vindo, não estava Não vindo. queria falar, você é uma pessoa polida, você precisa. Isso é um termo crítico. É bom Não, não é lembrar. que não me vinha. É bom Mas, lembrar que caiu o cu da bunda é um termo que a gente usa em crítica de cinema, desde o tempo de Pauline Kael. Então, não tem problema, pode falar. mas eu acho isso, assim, tipo, eu acho que são oportunidades que não devem ser perdidas. Hoje em dia, o digital te dá inúmeras possibilidades. Essa mostra que a gente está tendo agora está sendo visualizada na Europa, na América Latina, enfim, a gente está tendo feedbacks de pessoas de outros países também sobre os filmes, e isso é maravilhoso. É uma coisa que não tem como mensurar, né? Eu acho que essa é uma nova fronteira. O streaming ele tem que ser visto como um amigo, não como um inimigo do cinema. Eu discordo com quem fala mal do Sim, streaming. sim. O que é interessante, que se tem que evitar, é que o streaming se torne um cemitério. Porque Claro. eu acho que o streaming ele vira meio que um cemitério de filmes. Vou te dar dois exemplos. Você pode, duas linhas de análise sobre isso. Você pode muito bem ter a Netflix e ter seus 5.000 títulos, mas você é bombardeado, por exemplo, com Barraca do Beijo 14. Sim, sim. Aí você só vê Barraca do Beijo 14. Você não vê nada que te estimule a ver, por exemplo, a escolha de Sofia, que está lá. Matar ou Morrer, estava lá, Matar ou Morrer até pouco. Shane estava lá até pouco tempo. Sim. Matar ou Morrer é o Rainun, né? Eu tava tentando lembrar o nome dele em inglês, Rainun. Cineman. Enfim. Então você tem isso, né? Você tem esse cinema. Beleza. Isso é um tipo de cemitério. E você tem um outro cemitério, que é aquele filme que não está em nenhum stream. Sim, sim, Eu, sim. tava, eu passei essa semana, o Anderson até entrou aqui, e o Anderson ele é um dos meus alunos, barra clubistas, a gente faz um clube do filme, a gente discute filmes toda semana. E eu queria alguns filmes mostrar para eles, né, discutir como Indomável Sonhadora, O Maravilhoso Agora, Tangerine, para a gente falar de democratização, filme iPhone, Tangerine. Onde que eu encontro esses filmes? Não tem. E não são filmes difíceis, né? Assim, São filmes americanos ainda por cima. Imagine um filme italiano de, sei lá, da década de 40 que você não vai encontrar tem uma antes do produção, neorrealismo. vendo no catálogo da Cinemateca Brasileira, né? A gente vê bastante produção registrada, né, pela Cinemateca, de filmes feitos no Maranhão, rodados no Maranhão, né? E esses filmes são perdidos já, né? Então acho que a gente tem realmente tem que ter um trabalho de busca, né, desse cinema, do cinema daqui, né? E acho que é uma coisa extremamente possível a gente ter essa realidade no Maranhão, né? De uma Eu, plataforma, de um lugar onde se possa estudar esse cinema. eu te prometo que quando eu virar o Martin Scorsese da vida, tá faltando pouco. Um dia eu viro o Martin Scorsese da vida, eu vou fazer um trabalho de resgate, não só da produção maranhense, que eu acho muito importante, mas da produção do Nordeste, sobretudo. Eu Sim. sei que de São Paulo, Rio, isso deve acontecer com mais facilidade, mas do Norte e Nordeste eu acho muito importante, porque é um registro muito rico, que a gente não pode abdicar. Nossa, o registro de povos que nós não temos contato sempre. Registro de pessoas com quem nós não temos contato, cujos problemas nós não conhecemos, cuja vida e a realidade nós não conhecemos. A gente precisa trazer isso. E não é difícil, basta ter iniciativa. Mas iniciativa é algo que falta quando é para fazer o público pensar, que é quando é para fazer o público ter contato com a arte. A arte sendo esse meio libertador, assim como a educação e o esporte também são. Então é bom fechar essas portas, porque a pessoa não pensa.
Aí a pessoa se torna uma engrenagem, não se torna, na verdade, a máquina. Ela é uma Claro, engrenagem. claro. E Márcio, me faz um top 5 de filmes maranhenses. Os primeiros que te vem em mente. Ah, Acalanto, eu sou muito apaixonado por Acalanto. É... rapaz, para de fazer essas pressões. Tu me deixou. Eu agora tô agora naquele assim, droga, e agora o que que eu faço? Se eu falar um aqui, depois o outro me cobra ali. Deixa eu ver, o Acalanto, claro, né? O Vela, do Frederico Machado, eu não posso esquecer. Eu acho também que o Exercício do Caos, do Frederico Machado, eu gosto bastante. Eu gosto do Farol também, do Arturo. Hum, o Membro Decaído, do Lucas. Eu poderia falar alguns. A Tássia Dur tem um filme que ela lançou ano passado. O nome fugiu agora à Diana. cabeça. Diana, tem o Diana. Gostei muito do Terminal Praia Grande, por exemplo, um filme de terror que se opera de uma forma desconstruída em forma de montagem. Parece um filme do Tarantino, né? Todo recortado no tempo, fora de cronologia, retirado do tempo correto, misturando alucinação, misturando realidade. Pô, tem muito. Eu não gosto de fazer top, não. Eu tenho me especializado, Rafa, em algumas coisas. Eu tenho reencontrado o meu trabalho de uma forma diferente do que eu fui ensinado. Desde o ano passado, eu não faço lista, por exemplo, de piores. Sabia? Não faço. Pra quê, né? Eu acho que é aquele troço muito bizarro. O que que eu vou celebrar a Claro. mediocridade? E eu falo muito isso, que pior, melhor, é um termo muito subjetivo. Eu não gosto mais de usar melhor. Se vai olhar algumas postagens minhas, vai ver meus filmes favoritos, né? Então, meus 10 mais favoritos, algo assim do tipo. Porque melhor tem um caráter objetivo muito forte. Claro. Parece que o filme é melhor, só que a arte, ela não é objetiva. Ela parte da experiência pessoal que a pessoa desenvolve com o que ele está assistindo. Se eu for medir uma régua, dizer, por exemplo, O Poderoso Chefão é o melhor filme de todos os tempos, vai chegar um cara e vai dizer para mim, ele não é, porque eu não gosto. E não está errado. O cara que não gosta, ele não está errado. Ninguém está certo e ninguém está errado. E nesse É, caso, a Dilma estava certa, né? Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, vai todo mundo perder. com certeza. E eu acho também que esse aqui, eu acho não, ele é um conceito da Mostra Novo Cinema Maranhense, né? A gente criou essa mostra não competitiva, né? Para os filmes terem um espaço longe, né, da pressão que um festival tem, né? Porque quando tem um festival sempre você tem aquela coisa, sabe, todo mundo quer ganhar. Então tem aquela pressãozinha assim que meio desvirtua sabe, a assimilação, né? O, o próprio debate dos filmes. Eu acho isso assim, ter um espaço dentro do cinema maranhense, assim, onde os filmes podem ser discutidos sem a pressão de escolher um melhor, um pior, enfim. Eu acho isso realmente. Não, isso vocês estão muito de parabéns, no É, sentido de que vocês trouxeram, e não é comum a gente ver esse festival, vocês trouxeram 3 opiniões críticas, inclusive 2 mulheres, isso é muito sim, bom. sim. E vocês Amanda e pegaram Fabiana. um crítico meia boca aí que está aí no Maranhão aí perdido no mundo, um tal de Márcio, enfim, tô brincando, mas vocês fizeram algo muito interessante, que é mostrar visões. Nem todo mundo é obrigado a gostar de tudo, porque nem toda arte se comunica com uma pessoa que é direcionada, que é dirigida. Hoje mesmo eu estava conversando, ontem eu assisti, foi meu reencontro e minha despedida da sala de cinema em 2020. Eu fui ver Mulher Maravilha. Não tem nada a ver com cinema maranhense. Fui ver Mulher Maravilha em 1984 e eu ainda não decidi o grau de gostar do filme que eu tô. Sim, Aí eu conversei, eu não sei se tu conhece a Mila Sampaio, talvez tu sim, conheça. sim, sim. Eu estava conversando com ela perguntando, me conta aqui uma coisa, como mulher, tu te incomodou com isso, com isso, com isso? Porque é uma percepção que eu não tenho correta. Eu tenho a Claro. minha percepção que é de homem. Mas isso não significa que a minha percepção é a percepção mais ideal. E aí entra aquela palavrinha, lugar de fala. Lugar de fala não é que eu não possa falar. É só que, em relação a temas femininos, eu acho que uma voz feminina é muito mais importante e prioritária para falar de temas do que a minha e a tua, por Com exemplo. E certeza. aí eu perguntei para ela, perguntei a opinião dela em relação a isso, comecei a refletir em torno do que ela me falou também. E isso foi legal.
E a gente precisa se desvencilhar. Então, vocês abriram o espaço para crítica, isso é muito bom, inclusive para críticas femininas, isso é melhor ainda. Sim. E vocês abriram uma janela para dizer que a experiência cinematográfica ela nunca vai ser uma experiência desacompanhada da nossa bagagem pessoal. Eu gosto de repetir, eu já detestei 2001, Uma Odisseia no Espaço, hoje é meu filme favorito. Amanhã pode ser outro meu filme favorito, porque eu vou mudar também, eu não vou ser mais a mesma pessoa. Então eu estou mudando, a gente está mudando, o mundo está mudando, o cinema está mudando, e eu acho que a gente tem que se reinventar e reimaginar até termos que nós usamos. Melhor, pior. A gente tem que mudar essa experiência. Essa experiência é muito limitadora, a gente precisa ter uma experiência que amplie mais. O mundo precisa ser mais aberto e não fechado, né? A gente E a crítica precisa também não deve se limitar às estrelinhas, né? Que as Oh, não me famigeradas diz isso, não me diz isso que eu já quis aposentar essas benditas, mas é difícil. É difícil, não, porque quando claro, a bendita Pauline Kael inventou a avaliação, ela pautou todos os críticos do futuro. claro. O Kubrick, desculpa. O Truffaut não fazia isso. A Kael do cinema não fazia isso. Mas Agora ela faz pauta. A Cahiers tem na última página a tabela com as estrelinhas. Pautou, acabou pautando. Mas eu estou explicando, eu tento ensinar para os meus leitores o seguinte: quando você olhar estrela, você só está vendo o meu grau de relação com a obra. Você não está vendo se a obra é a melhor obra ou não. Você vai saber que Márcio amou a obra ou não. É só isso. É um grau de identificação minha com o filme. As pessoas Claro. dizem, 2 estrelas, então eu vou ver. Porra, como é que tu vai saber que o filme é bom, caralho? Se você não vai ver o filme. No meu caso, tem crítica ruim que me dá vontade de ver o filme. As minhas, com certeza. Não, crítica ruim não, desculpa. Crítica que destrói o filme, né? Que Não, então, as destrói minhas, por eu uns falava isso pra pontos ti. Eu me lembro disso, eu dizia, não gostei desse filme. Na época eu falava isso, eu detestei esse filme, não sei o quê. Agora eu quero ver. Sim, claro, claro. Eu nunca vi o filme certo, sabia? Não vou ver. Não, não vê. Não precisa. Não precisa. Me recuso. E, Márcio, nosso tempo está acabando, porque senão Que pena. vai interromper. Mas, olha, eu realmente fiquei muito feliz em tu ter aceitado o convite, né? Porque tu é um crítico assim, que tem uma trajetória que começa no mesmo tempo que começou esse novo cinema maranhense, né? Então, tu pôde assim, tipo, acompanhar bem essa evolução, assim, né? Esse percurso, né? E eu fico muito feliz, assim, de ter aqui, até porque pela amizade também e pelo carinho que a gente tem contigo. E, bom, eu queria só lembrar para vocês, né, que amanhã às 18 horas tem live da Fraimes sobre o seu processo criativo, né, mediado por Lucas Sá. E hoje às 20 horas, daqui a pouco, daqui a uma hora e alguns minutos, vai ter o debate sobre os curtas-metragens. Então, assim, para quem ainda não viu todos os filmes, acho que esse aqui já é o tempo para ir no www.cinemamaranhense.com.br, ver os filmes que estão faltando para poder entrar na conversa e poder jogar as perguntas para os realizadores. E lembrando que nós temos animação, nós temos documentário, nós temos ficção em curtas, né? A gente tem uma ficção de terror, a gente tem três documentários, nós temos uma ficção meio poética do Breno, né? Muito bonito. Sim. É bastante poético, é um filme, aqueles famosos filmes que nós não entendemos, mas nós sentimos, né? Muitas coisas nós sentimos. E nós temos animação, então está muito rico. Parabéns pela seleção e muito obrigado pelo convite, Rafa. É sempre um prazer conversar contigo. Conversar contigo, então, sobre cinema maranhense melhor ainda. Tem que fazer mais. Você, viu? Tem que fazer mais. Eu tô com saudade de você. Eu queria vê-la aqui em São Luís de novo. Espero que você retorne. Já. Passar umas férias. Deixa a vacina chegar. Espero que chegue logo. Espero que a gente se vacine o mais cedo possível. Tá bom. Também. Beijo. Obrigado a todos meu amigo. que estão aqui, a todos que vão assistir. Então, comentem, sigam, compartilhem, chamem o pessoal para ver os filmes. Os filmes vão ficar ao ar até dia 22 de dezembro, às 23h59. Então, coloquem na agenda, tá? Obrigado. Tchau, gente. Tchau, Márcio. Até logo, gente. Obrigado. Obrigado.